Estamos aqui com um professor da rede pública de ensino que atua com crianças do 1º ao 5º ano, formado em pedagogia, para uma entrevista sobre educação inclusiva. Primeiramente, boa noite, professor. Boa noite. Professor, quais os desafios que, como educador, você encontra para a efetivação da educação inclusiva? Bem, são vários desafios que eles acontecem tanto na área educacional, quanto no âmbito de política, quanto no âmbito da família do aluno, no âmbito da escola, porque hoje em dia são diferentes laudos, diferentes diagnósticos de alunos com diversos tipos de transtorno que muitas vezes a gente encontra no ambiente escolar. Alguns casos os alunos não têm o laudo ainda porque a família muitas vezes se nega em levar o aluno para que seja feito esse diagnóstico, porque muitas vezes o pai ou a mãe não aceita, então tem um certo preconceito de levar o filho, e isso acaba atrasando o diagnóstico do laudo médico para que a gente saiba onde atuar, como agir. Então, às vezes a dificuldade é nisso. Outro caso seria que com essa demora, os alunos eles ficariam na sala e eles têm alguns direitos que, sem o laudo, eles acabam não gozando desse direito, que seria um outro professor que possa estar junto com o aluno ali, para que possa contribuir, na verdade, com o processo de aprendizagem do aluno. E muitas vezes esse atraso ele se torna um grande desafio, porque então a saúde e a educação acabam não caminhando juntas. Professor, em relação à formação do educador para a educação inclusiva, você considera que a sua formação foi suficiente para enfrentar os desafios diários? Eu posso responder com firmeza e clareza que não. Com o passar do tempo, foram descobertos outros tipos de transtornos globais, outros tipos de deficiência, que na época em que eu estava na minha formação, a gente não tinha acesso nem formas de como atender essas crianças. A formação nunca é suficiente, independente de qual seja, porque com o passar do tempo a gente tem que estar em constante formação, em constante crescimento, e conforme o passar do tempo, o professor mesmo ele tem que procurar uma formação continuada para que ele possa estar sempre atualizado. E a busca pelo aperfeiçoamento deve ser contínua até o fim da carreira e até o fim da vida. Em relação à sua formação inicial, quais sugestões para a formação do professor você daria? O que é importante nessa formação inicial? Bem, eu acredito que nessa formação inicial seria muito bom que os cursos estivessem sempre atualizados e não fosse apenas em embasamento teórico, mas que a parte de prática e teoria pudesse estar acontecendo de forma concomitante. Em relação ao convívio entre crianças com deficiência e as demais crianças no cotidiano escolar, como você compreende a relação entre elas? Você percebe preconceitos ou existência de conflitos? E qual que é o teu papel de educador na resolução desses conflitos? Bem, a relação entre os alunos ela é uma relação normal. Entre pessoas existem conflitos, entre pessoas existem desavenças, e entre as crianças é uma relação normal. Eles não enxergam a deficiência como um ponto de desigualdade, eles veem a outra pessoa como uma outra pessoa. E na relação ali dos conflitos, o que a gente percebe é que a pessoa vai ficando adulta, ela vai ficando um pouco mais velha, e questões externas acabam interferindo na formação dela como pessoa. Então a gente vê que o preconceito, ele é algo que vem de fora e acaba afetando o caráter da pessoa. Então a criança, ela não nasce preconceituosa, a criança não nasce uma agressora que faz bullying com o próximo, ela acaba adquirindo esse tipo de prática com o meio que a cerca. Então esses conflitos acontecem normais, só que não é uma questão de bullying ou preconceito. As crianças se relacionam super bem, se respeitam e conhecem as necessidades do outro, no caso, se for uma necessidade motora, se for uma necessidade cognitiva, os alunos se compreendem muito bem. Então, a educação inclusiva é algo que é bom, que é benéfico, desde que o aluno que esteja ali inserido no ambiente escolar ele esteja se sentindo bem. E no caso do papel do professor na resolução desses conflitos é que o professor tem que ser um mediador e que ele possa trazer esclarecimento sobre as questões que envolvem essa educação inclusiva. E se for algum caso de agressão, de bullying, que o professor possa intervir da maneira correta.